Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Aguarimpa. Uma ótima noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Aguarimpa, 18 de agosto de 2026. Sessão ordinária número 2574 da Câmara Municipal de Aguarimpa, Estado de Goiás. Sob a proteção de Deus e com um pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a presente sessão. Por favor, senhor secretário, faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, Laga. Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor Breuber. Boa noite a todos aqui presentes. Todos tenham uma ótima semana. Ata número 2573. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Aguarimpa, do Estado de Goiás, aos 30 dias do mês de junho de 2026, às 9 horas, realizado no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Alexander Paiva, do vereador Mário Moraes, com a presença do vereador Elbert Castro, Vinícius Prado, Rogério de Oliveira, Lázaro Sarafim, José Divino, o Guimar Barbosa e o Edson Almeida. Em seguida, o senhor presidente abriu a sessão e cumprimentou a todos, proferindo a seguinte palavra: sob proteção de Deus e com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declarou aberta a presente sessão. Feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem restrição. A ordem do dia foi apresentar a seguinte matéria para ser debatida e votada no decorrer dessa sessão. Projeto de Lei 005 de 15 de abril de 2026. Dispõe sobre a LDO, Lei de Descido Orçamentário, para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências. Projeto de emenda número 001 de 26 de junho de 2026. Emenda modificativa ao projeto de lei número 005 de 15 de abril de 2026, a LDO, Lei de Descido Orçamentário, para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências. Projeto de lei número 007, de 10 de junho de 2026, concede a revisão do PIB nacional do professor do magistério e das outras providências. Em seguida, foi iniciado o debate, posteriormente a votação foi colocada na segunda discussão e votação. Projeto de lei número 05/2026, a LDO, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão e votação a emenda modificativa número 001/2026, sendo ao projeto de lei número 005/2026, LDO, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Foi colocado em segunda discussão a votação do projeto de lei 007/2026, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A explicação pessoal e a tribuna livre foi usada para todos os vereadores. Por fim, o senhor presidente usou a palavra, agradeceu a presença de todos, não havendo nada mais se tratar, encerrou a presente sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada aos 18 dias do mês de agosto de 2026, às 19 horas, Aguarimpa, 30 de junho de 2026. Alexander Paiva, presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco a ata em discussão. Os vereadores que quiserem manifestar-se, o momento é oportuno. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantes. Ata aprovada. Passamos à ordem do dia. Apresentação. Denúncia por infração político-administrativa em fase do vereador Vinícius do Prado, União Brasil. Autor da denúncia: José Carlos Guimarães Filho, eleitor e presidente do União Brasil. Peço que o plenário permaneça em silêncio para que seja feita a leitura. Comunico aos vereadores que esta presidência recebeu denúncia por infração político-administrativa oferecida pelo eleitor do município em fase do vereador Vinícius do Prado,
com fundamento no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto de Lei nº 2001, de 27 de fevereiro de 67. Passo a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Água Limpa, Alexander Paiva, eu, José Carlos Guimarães Filho, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG 163381 SSTGO, escrito no CPS-F, sob o número 305 974 471 87, título de eleitor de número 003 594 121 023, Zona 5, seção número 32, residente domiciliado na Fazenda São José, município de Água Limpa. Venho respeitosamente a presença de Vossa Excelente, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei número 2001, de 67, aplicáveis aos vereadores por força do artigo 7º, parágrafo 1º do mesmo diploma. No artigo 47 do regimento interno dessa Casa de Lei, oferecer denúncia por infração político-administrativa em fase do vereador Vinícius do Prado, brasileiro, portador do CPF 753-079-521-04, com endereço na Praça da Matriz, número 500, setor central, Água Limpa, Goiás, no exercício do mandato eletivo nesta Câmara Municipal, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Os fatos. O vereador Vinícius do Prado, no exercício do mandato eletivo nessa Casa Legislativa, supostamente utilizou o papel contínuo oficial da Câmara Municipal de Água Limpa para confeccionar a carta de imagem destinada à obtenção de empréstimo consignado perante a correspondente bancária da Caixa Econômica Federal Borges e Falcão, situado na rua C7, quadra 41, lote 2, setor Itanhangá, Caldas Novas. O documento foi apresentado ao estabelecimento bancário em 24 de julho de 2026, por volta das 9 horas, contendo assinatura falsamente atribuída ao servidor público municipal Cláudio César Cabral, secretário da Câmara e único servidor autorizado por delegação da presidência a subscrever cartas de imagem para instruir pedidos de empréstimo consignado de servidores e vereadores. A atendente do correspondente bancário, senhora Isadora Borges de Oliveira, gerente operacional, desconfiada das divergências identificadas na carta de imagem, entrou em contato telefônico diretamente com o servidor Cláudio César Cabral, que afirmou categoricamente não ter subscrito o documento e atestou tratar-se de assinatura falsa. No mesmo dia 24 de julho de 2026, o servidor Cláudio César Cabral compareceu à presidência da Câmara Municipal e prestou um termo de declaração formal, no qual afirma de modo categórico e inequívoco que não subscreveu a referida carta de imagem, não apôs assinatura no documento apresentado ao correspondente bancário, não autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome. A assinatura constante do documento é falsa, dela divergindo em traços, inclinações, pressão e demais elementos grafotécnicos, não recebendo qualquer solicitação do vereador Vinícius do Prado para a emissão da carta-imagem em data compatível com a do documento. Não há qualquer requerimento formal do vereador nos registros internos da Câmara que lastreasse a emissão do documento. Em 27 de julho de 2026, a presidência da Câmara expediu o ofício 33 de 2026,
ao correspondente bancário, requisitando a cópia integral da carta de imagem original, as imagens de câmeras de segurança do dia e horário da apresentação do documento e a qualificação completa da funcionária e atendente. Em 3 de agosto de 2026, a presidência da Câmara lavrou boletim de ocorrência perante a Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas, RAI, válido pelo código CCE 5A935C 6366A 2A9BCC 33CF181758AE, tipificando os fatos como falsificação de documento particular, artigo 298 do caput do Código Penal. Em 4 de agosto de 2026, a presidência da Câmara encaminhou um ofício 35/2026 ao Ministério Público do Estado de Goiás, com marca de Buriti Alegre, comunicando notícia de fato relativa aos crimes de falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal, e uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. A cronologia dos fatos demonstra que o vereador denunciado, valendo-se do acesso que o mandato lhe confere à estrutura administrativa da Câmara Municipal, obteve ou confeccionou papel timbrado oficial, inseriu assinatura falsa atribuída ao servidor responsável e utilizou o documento espúrio para tentar obter vantagem própria pessoal, empréstimo consignado perante a instituição financeira. Do enquadramento jurídico da infração ao artigo 7º, inciso 1º do Decreto de Lei número 2001 de 67. O artigo 7º, inciso 1º do Decreto de Lei número 201 de 67 estabelece: a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. A conduta do denunciado enquadra-se perfeitamente nesse dispositivo, ao utilizar papel timbrado oficial da Câmara Municipal, bem público de uso exclusivo da administração legislativa, para confeccionar documento destinado à obtenção de crédito pessoal. O vereador instrumentalizou o mandato e a estrutura da casa para fins patrimoniais privados. A improbidade administrativa, em sua acepção político-disciplinar, para fins de cassação de mandato, não exige a configuração de todos os elementos da Lei número 8.429 de 92, o Decreto-Lei número 2001 de 67, em seu artigo 7º, inciso 1º, entrega o termo em sentido próprio. Ato impróprio é aquele que atenta contra a probidade administrativa, a moralidade, a ética no exercício do mandato letivo. O vereador que falsifica documento com timbre oficial e utiliza para proveito pessoal comete ato de improbidade na acepção do dispositivo. Artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei 2067, prevê a cassação quando o vereador proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltar com o decoro de sua conduta pública. A conduta do denunciado é incompatível com a dignidade do Poder Legislativo Municipal, sob pelo menos 4 perspectivas. Instrumentalização da identidade institucional para proveito privado. O papel timbrado da Câmara Municipal é o mero suporte material e a expressão gráfica da fé pública do Poder Legislativo. Sua utilização para fins particulares é mais grave para lastrear documentos falsos.
desvirtua a finalidade do ciclo institucional e projeta sobre a instituição financeira e a sociedade a aparência de que a Câmara Municipal chancelaria ou endossaria conduta fraudulenta. Falsificação de assinatura de servidor público. A inserção de assinatura falsa atribuída ao servidor Cláudio César Cabral atinge a honra funcional de agente público que, no exercício de suas atribuições legadas, é responsável pela emissão legítima de cartas de imagem. A falsidade expõe de forma ativa e direta o servidor a riscos de questionamento sobre sua idoneidade profissional e administrativa. Abalo a credibilidade dos atos administrativos da Câmara. A apresentação de documento falso com título oficial à instituição financeira compromete a confiança que terceiro deposita nos expedientes administrativos da Casa Legislativa. A credibilidade institucional, uma vez corroída, afeta a própria capacidade do Poder Legislativo de se relacionar com bancos, órgãos públicos e entidades privadas. Violação do dever de urbanidade, decoro e respeito. Artigo 21, inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Água Limpa, impõe aos vereadores o dever de manter a conduta compatível com o decoro parlamentar. A Lei Orgânica, ao disciplinar a perda do mandato, artigo 17, prevê expressamente a cassação por falta de decoro parlamentar, artigo 17, inciso 2º, definindo-a como conduta que ofende a dignidade do cargo e da instituição. Das provas. A presente denúncia está instruída com os seguintes elementos probatórios que demonstram a materialidade e os indícios de autoria da infração. Cópia da carta-magem com título oficial da Câmara Municipal de Água Limpa e assinatura questionada apresentada ao correspondente bancário Borges de Falcão em 24/7/2026. B. Termo de declaração original do servidor Cláudio César Cabral, prestado em 24/7/2026, perante a presidência da Câmara, no qual atesta categoricamente a falsidade da assinatura e a inexistência de requerimento formal do vereador para a emissão do documento. C. Cópia do ofício número 33/2026 da Presidência da Câmara, datada de 27/7/2026, expedida ao correspondente bancário Borges Falcão, requisitando a carta de imagem original, as imagens de segurança e a qualificação da atendente. D. Cópia do ofício número 35/2026 da Presidência da Câmara, votada de 4/8/2026, encaminhada ao Ministério Público do Estado de Goiás, comunicando notícia de fato sobre os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. E. Cópia do boletim de ocorrência RAI, lavrado em 3/8 perante a Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas, validado pelo código CCE5A 935C6 366A 2A9BCC 33CF 181758AR, com tipificação no artigo 298 do caput do Código Penal. 15º, requer-se ainda que a comissão processante no exercício de seu poder institucional, artigo 5º, inciso 3º e 4º do Decreto de Lei 2001/60, determina as seguintes diligências complementares: requisição ao correspondente bancário Borges de Falcão da carta de imagem original com assinatura falsa das imagens de segurança do dia 24/7, horário aproximado 9 horas, considerando o risco iminente de sobregravação do material audiovisual.
B. Oitiva da senhora Isadora Borges de Oliveira, gerente operacional de correspondente bancário Borges Falcão, como testemunha, para que relate as circunstâncias do atendimento às divergências identificadas na carta de imagem e contato telefônico realizado com o servidor Cláudio César Cabral. Verificação dos registros internos da Câmara Municipal para confirmar a inexistência de requerimento formal do vereador do Estado para emissão de carta de imagem em período compatível com a data do documento. D. Realização de perícia grafotécnica na carta de imagem original para confronto com a assinatura genuína do servidor Cláudio César Cabral, caso a comissão não entenda necessário. Dos pedidos, diante do exposto, requer-se que Vossa Excelência, presidente da Câmara Alexander Dias de Paiva Matos, o recebimento da presente denúncia e sua leitura na primeira sessão plenária subsequente, com consulta no plenário sobre o seu recebimento, nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 2001 de 67. Registra-se, por fim, que o denunciante, na condição de presidente municipal do Partido União Brasil e eleitor do município de Água Limpa, qual não incide a hipótese de impedimento prevista no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 2001 de 67. Neste termo, pede deferimento. Água Limpa, Goiás, 14 de agosto de 2026. José Carlos Guimarães Filho, prefeito de Água Limpa. Tipo de eleitor, número 003-594-20-0623. Zona 5, seção número 32. Feita a leitura da denúncia, por questão de ordem, eu passo a palavra ao nosso assessor jurídico, Kleber, para os devidos esclarecimentos aos vereadores que tiverem alguma dúvida. Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem não pode ser pedida pelo processante, não pode fazer uso da palavra. Me mostra onde me impede de usar a palavra. Por favor, Cleusa. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, presidentes. Eu estou aqui para esclarecer o procedimento que vai ser tomado nessa denúncia que foi apresentada aqui no plenário, certo? A denúncia, como é que vai funcionar? Como é que funciona aqui no plenário? O que acontece? Houve o fato e foi apresentado ao presidente e o presidente coloca no plenário. O que ocorre? O presidente, ele coloca em votação a denúncia hoje. Vocês vão receber ou não a denúncia. Não vai ter votação aqui para cassação de mandato, até mesmo porque nós não temos certeza se foi ele que assinou o documento. Ele, até a comissão, lá no futuro, se passar aqui, se a comissão no futuro investigar, fazer, porque depois que receber essa denúncia, se tiver a votação aqui, a maioria, para receber, aí vai se formar uma comissão e essa comissão vai investigar. E nós temos 90 dias para fazer, a comissão tem 90 dias para fazer essa investigação. Aí vai ouvir testemunha, ele vai ter total direito de defesa, ele tem tem ampla defesa, se caso vocês aprovarem essa denúncia. Então isso aqui, pessoal, vocês não estão votando que ele já foi condenado. Ele é um suposto autor.
Ele não teve nenhuma, ele não conversou com ninguém, ele não explicou para ninguém, ele vai ser ouvido se caso vocês receberem a denúncia. E essa denúncia ela vai ser recebida por maioria simples dos presentes do plenário. O plenário aqui é que decide tudo. Vocês, vereadores, é que decidem. O que o Alex leu ali foi a denúncia. A denúncia ela fala de que ele quer para fazer ofício, mas é a comissão processante é que vai fazer essa análise. Entenderam? Então, se o plenário receber a denúncia, vai ser investigado. Isso aqui, pessoal, é uma investigação administrativa. Questão processual, penal, isso é com o Ministério Público, é com a polícia, com a delegacia e com o delegado. Aqui, a Câmara, ela está fazendo o quê? O dever de verificar e ver se realmente teve uma conduta dolosa do vereador. Hoje aqui, nós não podemos emitir juízo de valor de que ele é condenado, que ele é o culpado e que ele fez isso. Então a comissão vai analisar isso, tá certo? Então assim, se caso vocês aceitarem essa denúncia. Só um minutinho. Então assim, vocês aceitando a denúncia, aí ela vai prosseguir. O presidente vai continuar o processo, ele vai sortear três vereadores, e desses 3 vereadores vão formar a comissão processante. E aí essa comissão vai ter 90 dias para fazer todo o procedimento. Isso aqui não é... vamos condenar o Vinícius, não. Ele tem total direito de defesa, ele tem total direito de buscar o seu objetivo, ele tem total direito de contratar um assessor jurídico para ele. Hoje aqui é só apresentação. É a mesma coisa de apresentar um projeto. Vocês recebem a denúncia ou não? Vocês não recebendo, aí o presidente vai arquivar a denúncia. Simples assim. Não recebeu, vocês não votaram recebendo, não vou votar porque, enfim, vocês acharem que não tem que receber, aí vocês vão estar extinguindo o processo. Ou seja, vai estar arquivando o processo. Então assim, agora eu estou aberto a vocês para as explicações que vocês tiverem, alguma dúvida que vocês tiverem, porque é um fato novo e às vezes vocês não têm, assim, tem alguma dúvida. Dúvida que vocês tiverem, até mesmo o Vinícius, dúvida que ele tiver, eu estou aqui à disposição para tentar resolver. Doutor, por que a questão de ordem ela é consequencialista? Não, porque agora essa questão... Mas ele falou que por eu sou investigado, eu não posso falar. O artigo 64 fala isso, do regime de interno. O artigo fala o seguinte, que você não pode manifestar porque você é parte interessada do processo. Inclusive você não vota. Dentro do mesmo artigo, ele é o 200. Aí é o seguinte, o que acontece? O que eu estou falando aqui é o que eu penso. E também o que acontece? Se você não concordar comigo, você pode entrar na justiça e anular isso aqui tudo. Você tem direito. Porque o presidente vota só uma vez e eu voto. Não, aí é outra questão. Eu falei aqui que ele vota 2 vezes? Não, mas aí é assunto de rua. Aqui nós temos agora assim, porque a coisa é séria e nós temos que levar pelo lado sério. Então assim... Não, mas... Não. Pera lá. Está bagunçando já a sessão, não é isso que se cabe. Eu quero fazer o seguinte, em registro que o vereador Vinícius Prado encontra impedido de discutir e voltar à presente deliberação por se tratar de assunto de seu pessoal interesse, nos termos do artigo 16, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, o artigo 142 do Regimento Interno, sua presença será computada para efeito de quórum, conforme o artigo 142, parágrafo 1º do Regimento Interno. Portanto, votarão os vereadores restantes. O vereador, por interesse próprio, não pode fazer uso da palavra e não pode votar, gente. Não vamos bagunçar a sessão, por favor. A palavra está com o nosso assessor jurídico para os outros vereadores que quiserem tirar suas questões. Senhor, dá uma lidinha. Se tiver como, já que não pode, então faz favor. Questão de ordem, ó. O que é isso aqui? Questão de ordem.
que tem? Eu queria ler ela, mas eu tenho que pedir para os meus colegas que ler ela. Não, aqui é o seguinte, aqui nós já falei, vou falar de novo. Aqui vocês vão votar ou não. Aqui não tem questão de ordem, não tem palavra, é questão de... Não tem necessidade disso. Então o que acontece? Se vocês quiserem votar, bem, se não quiser, não vota. A questão não é querer assim, o rito aqui está errado. Se tiver errado, rapaz, a justiça está ali. É só você ir lá na justiça e anular tudo aqui, bom para você. Ué. Se nós estiver fazendo errado, isso é bom para você. Ponto positivo para você. Mas assim, o rito nós vamos seguir conforme o entendimento aqui E se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a votação, como é que é, eu estou à disposição. Agora, com relação a mérito, se vai condenar ou não, aí é outra coisa. Só eu fiz uma explanação para vocês entenderem. As perguntas têm que ser feitas em relação ao ato, não ao mérito, por favor. No caso, se aceitar a denúncia, como é que é feita as comissões? Aí vai fazer um sorteio entre vocês. Entre partidos ou... Não, entre vocês. Não tem, porque não tem nenhuma bancada escrita, nem nada. O vereador que está sendo acusado, ele tem direito de se defender, igual você falou. Normalmente, é porque assim, ele vai ter o momento certo para ele defender, que vai ser nas audiências, nas sessões se caso passar aqui, ele vai ter total direito. Total direito. Hoje aqui é só para apreciar se aprova, se recebe ou não a denúncia. Entendeu? Recebeu? Beleza. Não recebeu? Encerrou. É isso. E terá o prazo máximo de 10 dias para apresentar a primeira defesa deles, se for aceita a denúncia. E aí tem que formar a comissão, vai sortear entre vocês. Vocês também tem alguns que se quiser, por exemplo, alegar que não quer votar, enfim, aí vocês ficam à vontade. Cada um tem o direito de fazer o que bem entende. Entenderam? Não, quero me abster do meu voto. Aí você justifica. Eu não quero votar, porque eu sou parente, isso, aquilo, eu não quero votar. Você justifica. O presidente achar que o justificativo é plausível, ele acata. Se ele achar que não acata. Entendeu? Então aqui hoje é só para receber. Receber a denúncia ou não. E assim, a denúncia, ela foi apresentada, e o rito que nós vamos seguir vai ser esse aí. E assim, se o denunciado achar que foi feito errado, que está sendo feito errado, ele pode recorrer de forma na hora. Pega a ata ali, vai lá no Ministério Público e recorre. Entenderam? Agora, assim, eu queria que vocês me perguntassem sobre essa sessão aqui, sobre a reunião. Porque senão nós vamos ficar delongando demais e isso vai ser no futuro. Eu quero que tudo aqui constate nada. Tudo que aconteceu. Não, mas isso aí você pode ficar tranquilo, que vai constar. Tem mais alguma pergunta? Vereador Helder. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Uma boa noite também especial a todos que aqui presencialmente estão aqui nessa Casa de Leis. Primeiro, gostaria de parabenizar vocês por estar aqui nessa sessão. Super importante. A gente vê não somente, eu não vejo só a Joyce, a gente vê a filha dela na frente. Então a gente tem que imaginar os nossos pais, os nossos filhos e os representantes de vocês, tanto no executivo como no legislativo, é o que ministra o futuro de cada um. Do nossos pais, dos nossos filhos, esse tem que ter essa importância. E não deixar levar pela indução das situações. Aqui, Igor e o presidente, esse fato aconteceu dia 24 de junho, correto? De julho. Eu fiquei sabendo desse fato num sábado, eu não sei qual dia, foi o Mato que me falou no velório do Chico Gonçalves. Eu fiquei sabendo por ele.
ele me questionou se eu não tinha recebido mensagem ao WhatsApp. Vereador Elber, por favor, vamos falar sobre o ato. Você está delongando, contando uma história, vamos falar, porque aqui é um momento de ordem para tirar as questões administrativas que vai acontecer aqui agora, sobre a votação. Presidente, me perdoe, me desculpe, mas o que eu estou falando é inerente ao assunto. Só um minuto, só concluir. Só eu, o vereador Albim, que não recebeu a mensagem do Cláudio. A mensagem dele falando o fato e a mensagem da funcionária da Caixa Econômica Federal também. Eu não recebi ela, não. Eu só queria saber o porquê, presidente. Vamos mais. Recebi, né, essas tantas folhas que você recebeu, 4 horas da tarde hoje. Por que não antes? Né, se teve reunião, dizem que teve uma reunião com 2 ou 3 vereadores aqui nessa Casa de Lei, se teve, por que a gente não foi convidado? Então, sim, é uma das questões que eu quero que vocês entendam, que o meu voto e a minha decisão, eu não quero que coloque em partido político e projeto político de A ou B. É só para vocês entenderem que essa briga me deixa fora. Eu não quero fazer parte disso, não. Obrigado, presidente. Das palavras do vereador Elber, deixem para fazer esses questionamentos quando vocês forem fazer as explicações do porquê vocês estão votando sim ou não. Tá bom? Se alguém quiser mais fazer uso da palavra, a palavra está disponível. Vereador Lázaro. Boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a cada um de vocês que está presente. É um prazer ter aqui a casa cheia, né? Todos aqui participando das questões aqui da Câmara, né? Eu acho que quem colocou nós aqui foi vocês. Então, vocês têm todo o direito de participar. E sobre o assunto, né? A gente não queria que isso estivesse acontecendo aqui dentro da Câmara, né? A gente queria que todos estivessem trabalhando em prol da população. Mas eu agradeço a vocês, muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso? Questionamento em reação ao ato. Por favor. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentando o presidente, cumprimentando todos os colegas vereadores, cumprimento a imprensa, a todos aqui presentes, o nosso secretário Cláudio, ao Alta, nosso assessor Bill, e a todos que não assistem pela rede social. Pelo que eu li aqui, a denúncia é gravíssima e que ele vai ter o prazo dele responder. Meu irmão vereador Hugo, você tem algum questionamento sobre o ato? É gravíssimo. Então tá, muito obrigado pelo uso da palavra. Vereador Rogério. Bom, feitos os questionamentos, acredito que a partir de então todos estão esclarecidos, né? Então vamos dar continuidade. Em consulta ao plenário, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto de Lei número 2000/67, coloca em deliberação o recebimento da denúncia oferecida contra o vereador Vinícius do Prado. Passo aos vereadores a votação nominal. Vereador Rogério, por favor, manifeste-se. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos vocês que estão nessa casa de lei aqui, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês que nos acompanham pela rede social. Não, se for possível, eu queria que pegasse mais perto aqui, que o pessoal muitas vezes está clamando o som que não está saindo. Primeiro, presidente, vereadores, população de Aguardipe, eu quero aqui agradecer pela grande competência do nosso prefeito Zé Ricardo, como cidadão agualipense e como presidente da União Brasil,
pela preocupação que tem em coisas erradas na nossa cidade, na nossa casa de lei, de Tainá fazendo essa denúncia. Quero parabenizar ele, espero que, se Deus quiser, que toque o carro certinho, que não erre, para não tacar pé das outras. Então, fico satisfeito, quero parabenizar o Zé Carlos por essa denúncia tão grande que ele fez, tão rápido. E meu voto vai aqui para não investigar o Vinícius. Quem vai investigar o Vinícius vai ser a polícia, não é eu não tenho prova, eu não vi. Eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Então está na mão da polícia, e se fez a denúncia na mão da polícia, entendeu? Quem investiga? A polícia, o Ministério Público, seja, tem o meu respeito, tem meu aval. Se for condenado, pode ter certeza, vai ter meu voto para poder tirar ele. Mas eu não posso votar uma pessoa, seja ela, seja partido, seja qual for, uma coisa que eu não vi, que eu não tenho como falar dele. Então, está aqui minha dignidade de estar fazendo essa grande acusação aí. Então, fica aqui o meu respeito. A respeito aos seus eleitores, compadre Vinícius, que votou e confiou no seu trabalho, na sua família, a todo o povo de Alvarenga. Então, eu não voto para ser investigado. Muito obrigado, né? Vereador José Edinho, por favor, manifeste. Boa noite a todos, aqui faz presente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Aqui mesmo tem um artigo aqui, presidente, que fala que já foi denunciado ao Ministério Público. Então, se eu estou de acordo, deixar o Ministério Público, a Justiça, que faça o trabalho deles, eu não vou envolver. Eu voto contrário. Vereador Wellington Almeida, por favor, manifeste. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que aqui estão presentes, né? Feliz demais de ter vocês aqui. Aqui é a casa de vocês, como todos os vereadores sempre têm dito isso. Viu? O Cláudio, o Alita. E a vocês, né, que estão aí do outro lado da telinha assistindo. E por sinal, olhei agora há pouco, tinha quase 170 pessoas assistindo. Né, que toda falta, né, tenha esse tipo de participação, porque eu entendo que é muito válido. Antes de eu me posicionar aqui, acredito que eu não tenho tempo determinado para isso. Inclusive, esse microfone fica, não sei se é de propósito, para limitar a gente falar, mas está bem desconfortável. Eu concordo em partes com o que o Elton falou, porque aqui não é hora de discutir nada que sai da cidade, não. Mas até então, o que eu sabia desse assunto era o Cláudio comunicou comigo e acho que está totalmente certo se posicionar com relação a mim, porque eu estou nessa casa para servir todo mundo. Mas eu estou trabalhando lá na fábrica do Ronaldo, todo mundo sabe disso, estou trabalhando lá com prazer. Inclusive, quando me perguntam por que eu estou trabalhando lá, é porque hoje eu já entendo que eu tenho independência política para fazer aquilo que eu acredito. E eu posso até errar, mas eu erro com a minha convicção, sabendo que as pessoas sempre vão estar no primeiro lugar. Essa é a minha forma de pensar. E segundo, um cara que trabalha, inclusive não só eu, como tem outros vereadores que trabalham também, Zé Ramiro, o Alex, o Lazinho, a maioria que trabalha. Eu pegar um documento desse aqui com quase 20 páginas, eu receber lá às 4 horas e 10 minutos da tarde, depois à noite eu chegar aqui e ser obrigado a me posicionar com relação a uma coisa tão séria, eu não me vejo com autoridade suficiente para questionar o Vinícius nesse sentido, entendendo que quem colocou ele não foi eu, foi o povo. Então eu queria pedir, com todo respeito, presidente, porque inclusive quando me perguntam sobre como o Alex conduz essa casa, eu não sei se ele vai ficar no próximo biênio aqui, mas nesse biênio que ele está trabalhando, ele faz um excepcional trabalho. E eu não tenho nada absolutamente contra ninguém. Não tenho contra a gestão, não tenho contra o Zé Domiro. Inclusive, vou até abrir um parênteses e fugir um pouquinho da situação de hoje, que eu acho que uma das coisas que a gente precisa desconstruir na nossa cidade é querer que a gente se posicione de um lado ou do outro e até para as nossas amizades. Eu acredito que isso tem que acabar. Água limpa não é minha, água limpa não é do Zé Carlos, água limpa não é do Zé Domiro, não é do Elvio. Água limpa é de todos nós. Então nós precisamos saber que uma situação séria como essa aqui, eu não devo decidir sem sequer ler. Eu não quero constranger nenhum vereador aqui, mas eu teria a audácia de pedir, posicione quem pelo menos leu esse documento. Eu vou dizer que de forma vergonhosa, a maioria não abriu nem a primeira página. Então pedir para mim, como vereador eleito pelo povo, me posicionar para abrir uma investigação contra o Vinícius é desrespeitoso. Então, uma certa vez o doutor Tadeu até veio nessa casa, o doutor Tadeu trouxe um documento para a gente, de mais de 80 folhas, eu preciso que vocês votem hoje. E o Alex naquele momento concordou
com a gente. Nós não podemos pegar um documento de 80 folhas e achar que a gente está brincando de casinha na nossa casa. Um documento desse de 20 páginas, eu não posso pegar ele aqui e simplesmente falar, onde é que vocês querem que eu voto mesmo? E vou além. Eu fiz algumas anotações aqui, porque realmente o meu trabalho não me permitiu analisar isso aqui de forma minuciosa para me posicionar. E a gente está falando de uma situação séria. E eu falo isso aqui olhando na cara do Vinícius. Se você tiver cometido isso mesmo, você não merece só perder seu mandato, você merece ser preso. Isso aqui não é papel de alguém que representa a sociedade. Mas o próprio Bill, nosso advogado, falou assim, até então a gente não sabe se realmente foi o Vinícius. No início do documento está escrito assim, ó, supostamente foi o Vinícius. Então, se abrir um inquérito a favor de investigar o Vinícius, eu não sou a favor de você perder o mandato, não. Se a polícia fizer uma perícia gráfico-técnica e decidir e definir que você errou, que você seja preso, que você pague 200 cestas básicas, que você preste serviço comunitário, que você perca o seu mandato, porque essa casa é lugar de gente séria. Mas dizer nesse momento que eu sou a favor de abrir uma investigação, sabendo que já foi aberta aí do TIC, eu não sou a favor. Isso é uma vergonha, rapaz. Vocês estão voltando para você. Por favor, ordem no plenário, por favor, gente. Por favor. Aqui dentro tem que existir respeito aqui, por favor, Sérgio. Sérgio, deixa eu dar um andamento na sessão, por gentileza. Cadê a polícia? Por favor, Sérgio, deixa eu dar um andamento, por favor. Vereador Hugo, por favor, se manifeste. Devido aos fatos aqui, e você leu, eu sou a favor de investigar. Elber, por favor, se manifeste. Presidente, até não teve nem conclusão do que eu perguntei, por que eu não tinha recebido as mensagens e por que eu fui receber esse documento 4 horas da tarde de hoje. Se todos aí, não sei se recebeu o convite ou se ficou sabendo por hora, eu não fiquei. Então, a gente não pode deixar a indução levar a gente. Falando sobre investigação, acho que todos acompanham a rede social, todos aqui, tenho certeza. Quem acompanha o Ministério Público? O Ministério Público tem falado muito, tem mostrado, e tem documento em improbidade administrativa que fala em improbidade administrativa. Essa Casa de Leis nunca teve o olhar para poder investigar. Então, isso eu vou seguir o que eu tenho seguido. Se eu nunca fiz denúncia, se eu nunca segui à risca o que de fato o vereador tem que ser fiscalizado, essa denúncia também eu não aceito, senhor presidente. Vereador Mábio, por favor, se manifeste. Boa noite. Sobre a denúncia, o vereador Tom, eu não discordo dele, não deu tempo para ler. Se nós aceitar a denúncia, nós temos 3 meses para ler ela. Não é por causa de partido nisso, não é por causa de eu sou do lado da base, se é contra. Eu acho que foi um ato disciplinar. Se você não cometeu o fato, você tem a defesa. E nós não vai te caçar se você demonstrar a defesa, você não tem. Essa justificativa que não leu essa denúncia ainda, para mim, não justifica. Eu voto a favor da denúncia. Vereador Lázaro, por favor, se manifeste. Essa investigação, vai partir do órgão competente. O meu voto é sim a investigação. Sendo passado em consulta ao plenário, peço ao secretário que conste em ata a votação, a não aprovação, o recebimento da denúncia pelo voto de 5 votos não, contra 3 votos sim. 4, 3, aliás, perdão. Em razão da maioria votar pelo não, recebimento da denúncia, requeiro o arquivamento da denúncia do senhor vereador Vinícius do Prado.
Não havendo nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á aos 19 dias do mês de agosto de 2026, às 19 horas.